Olá a todos, a todas. Eu sou o professor Antônio Humberto César Filho, sou professor de biologia, sou um entusiasta da TRI e vou falar sobre o uso desse modelo matemático no Enem e como que a gente pode alavancar o trabalho de professor em sala de aula com o conhecimento dessa metodologia. Eu vou fazer a minha autodescrição para as pessoas com deficiência visual que estejam acompanhando a gente. Eu sou um homem de 57 anos, sou branco, cabelo loiro muito grisalho, olhos claros, tenho barba e bigode grisalhos, quase totalmente brancos, e uso óculos de armação preta. Eu estou usando uma camiseta preta da Estuda.com, uma EdTech para quem eu presto consultoria. Estou sentado, no fundo tem uma parede de pedras. Vamos lá. Gente, na vida profissional, o professor de educação básica sempre se depara com uma enormidade de dúvidas quando o assunto é avaliação. Não foi diferente comigo. A gente sabe, quando vai elaborar uma prova, que algumas questões não chegam nos resultados que a gente imaginava. A gente não consegue avaliar bem com essas questões. E, às vezes, uma mesma questão, a gente aplica em provas de tipos diferentes, tipo A, tipo B, só muda a ordem das questões na prova, aplica e os resultados que aparecem são muito diferentes, né? A média de acertos é diferente, o padrão de resposta dos alunos. O que poderia explicar isso? Você aplica a mesma questão para dois grupos de alunos diferentes e tem respostas e resultados diferentes, seria que as amostras seriam muito diferentes, né? Um grupo de alunos e outro teriam aptidões muito diversas. Mas são da mesma sala, da mesma turma, a gente só alternou as carteiras para passar o tipo A, o tipo B, né? Isso acontece. E como evitar isso? A gente não sabe e se angustia, porque isso acaba atrapalhando o nosso trabalho e a nossa avaliação. Sempre fiquei intrigado nisso, tá? É uma coisa que me desafiava, eu não encontrava resposta poxa, mas eu sou professor de biologia, né? Por que eu gosto de matemática, que eu fui me interessar por TRI? Deixa eu acabar explicando isso. Eu tive sala de aula por 35 anos, mais de 35. Eu fui também coordenador, fui diretor, fui secretário de escola e eu sempre tive fixação por dados, para conhecer os dados, saber como é que eles funcionavam, como a gente podia usá-los bem. Quando apareceu o Excel, eu aprendi a usar, nossa, foi, né, uma maravilha para mim, porque eu podia planilhar tudo, pegava os resultados dos alunos em cada questão, em cada turma, comparava, tudo que era possível, eu comparava e, mesmo assim, a gente percebia que alguns resultados não tinham explicação nenhuma, não faziam sentido, né? Eu ficava angustiado, falava, nossa, né, preparei tão bem a prova e não acho que ela conseguiu avaliar de forma tão satisfatória. A faculdade de licenciatura não me ajudou suficientemente, não me deu ferramentas para ter essas respostas, né? E aí vem 2009 o MEC e anuncia um novo Enem, que ia ser avaliado por uma metodologia diferente, a tal da TRI, e por ela, dois candidatos poderiam ter o mesmo número de acertos e as notas deles poderiam ser muito diferentes. Isso me interessou, mas eu confesso para vocês que não foi por uma razão muito nobre, não. É que eu também sou advogado e eu vi nisso uma oportunidade de mover ações judiciais daqueles alunos insatisfeitos com os desempenhos para ver se conseguia mudar o cálculo de notas, né? Porque aquilo me parecia uma coisa bizonha, mas onde já se viu? Dois alunos acertam o mesmo número de questões e terem notas diferentes? E aí comecei a estudar tudo que me caía na mão sobre o assunto, queria ter argumentos para as ações judiciais contra a TRI. O que aconteceu foi que quanto mais eu estudava, né, e até hoje, quanto mais eu estudo o assunto, mais eu me convenço de que o sistema funciona, o sistema é bom, o sistema responde às dúvidas que eu tinha antes e consegue resultados que não são contraditórios com aqueles que eu observava.
e mostra que aquela teoria clássica dos testes, coisa que eu conhecia desde 1971, quando eu comecei a estudar lá no primeiro ano, né? Na época chamava primeira série do primeiro grau, mas ainda se falava primeiro ano primário, né? E, poxa, desde lá eu só via esse sistema, que era a teoria clássica, né? E as lacunas de avaliação que ele tinha, né, a gente não conseguia superar. Com a TRI, a gente conseguiu ver que dava para superar. A TRI é lógica, é compreensível, é aceitável quando a gente conhece os pressupostos dela, quando a gente verifica os resultados, né? As inconsistências do sistema clássico não aparecem na TRI. A amostra, se for de alunos melhores ou piores, não vai impactar no resultado, né? E com isso eu perdi o bonde de fazer as ações judiciais e acabei embarcando nesse bonde novo, que é de conhecer e divulgar a TRI como um instrumento pedagógico válido, poderoso, que quanto mais professores conhecerem, melhor vai ser, né? Então, vamos tentar explicar minimamente como é que funciona a TRI, tá? Veja só, a gente vai apresentar algumas informações, estratégias que a gente pode usar e, no final, uma ferramenta muito boa que vocês poderão avaliá-la ao final, mas vocês vão ver que é uma ferramenta valiosíssima para ajudar os nossos alunos, né? A teoria da resposta ao item, ela busca determinar a aptidão que o aluno tem. Isso é muito mais do que dar uma nota para o aluno, né? Só que a aptidão não é uma coisa que a gente consiga observar. A partir da aptidão, o aluno desencadeia respostas quando ele é submetido a estímulos e essas respostas são fenômenos observáveis, mas a aptidão não é observável. Então, quando as questões são formuladas num teste abordando apenas uma habilidade, tá? Elas acabam constituindo um estímulo cuja resposta permite determinar o traço latente, que é a designação da aptidão desse aluno, desse respondente da prova. E esses estímulos a gente não chama mais de questões, né? Elas eram questões, né, quando foram formuladas, mas foram formuladas de tal modo que elas podem ser aplicadas pela TRI. Então, a gente não vai chamar de questão, vai chamar de item, tá? Nessa apresentação, eu vou usar os dois termos como sinônimos, mas quando eu falar item, é porque ele tem características específicas, quando foi formulado, que vão permitir que ele seja avaliado e dê o resultado pela TRI, tá? E veja só, por meio de equações matemáticas, a aptidão ou o traço latente do aluno, ele acaba sendo estimada a partir das respostas que o candidato fizer aos itens, às questões daquele teste. Cada um dos itens que vai ser utilizado numa avaliação pela TRI, ele tem uma curva característica do item que foi previamente construída a partir de uma calibragem que essa questão passou antecipadamente, tá? Antes de ser aplicada. Essa curva descreve a probabilidade de acerto em função da aptidão da pessoa que está respondendo, tá? Então, vocês estão olhando aí a curva, ela tem 3 pontos bem importantes, tá? Esses 3 pontos a gente chama de parâmetros do item. Vejamos. É uma curva crescente, só que ela não é linear, ela tem um formato de S. Quanto maior a aptidão do aluno, mais sobe a probabilidade de que ele acerte a questão. Onde a curva ela muda a curvatura de côncava para convexa, nesse ponto a gente vai observar quais são a abscissa e a coordenada desse ponto, tá? No caso, a ordenada, ela está lá em meio, 50% de chance de acerto, que é o posicionamento mais frequente. E
o valor de x da abscissa, a gente chama ele de B, é o valor da dificuldade. E C, onde encontra no eixo Y, um outro parâmetro. B vai indicar o parâmetro de dificuldade e C, o de acerto casual. No caso da dificuldade, o Enem adotou a construção dessa escala, e o zero, né, seria o ponto médio da escala, e ele vai corresponder à média dos alunos de escolas públicas no Enem 2009. 2009 foi o primeiro ano a se utilizar a TRI no Enem. Então, a média dos alunos de escola pública foi colocada nesse ponto para funcionar como baliza da escala. Se você olhar aí no gráfico, o valor de B é 0,4, aproximadamente. E o valor de C é o parâmetro de acerto casual, a probabilidade de acertar no chute. Tá? Peraí, mas se são 5 alternativas, a chance de acertar no chute não é de 20% para cada um? Na verdade, não. Alguns fatores podem levar a um aumento, a uma diminuição, e a TRI consegue quantificar isso. Nesse caso do gráfico aí, C vale 0,18 para essa questão hipotética. E tem o valor de A, que está aí indicado, tem uma reta que tangencia a curva no ponto onde ela faz a inflexão de côncava para convexa. Então, essa reta, ela tem uma declividade, uma inclinação em relação à horizontal, que forma um ângulo alfa. A tangente desse ângulo é o parâmetro A, que é a capacidade de discriminação do item. Então, são esses os 3 parâmetros. A, capacidade, parâmetro de discriminação. B, parâmetro de dificuldade. C, parâmetro de acerto casual. Quanto maior for a discriminação, maior a capacidade do item de diferenciar as aptidões entre 2 candidatos. Puxa, então eu tenho aqui mais uma situação em que a TRI me dá respostas que a teoria clássica não dá. Existem questões que não são boas para determinar entre 2 alunos quem tem mais ou quem tem menos aptidão. Outras questões são boas. E a TRI consegue trabalhar com isso, consegue verificar as questões que são boas, que conseguem discriminar, que conseguem separar alunos pelo seu grau de aptidão. Cada item da prova, cada questão da prova do Enem tem a sua curva, com os 3 valores: parâmetro de discriminação, parâmetro de dificuldade e parâmetro de acerto casual. Tá? A média, eu coloquei, foi fixada no 0. E foi atribuído a esse 0 um valor 500. Então, quando a gente pega o resultado do Enem, o que aparecem são pontos. Fulano teve 600 pontos, ou 550 pontos. Esse 0 é 500. Cada unidade de variação na escala, para mais ou para menos, corresponde a um desvio padrão. E aí, esse desvio padrão é atribuído o valor 100. Dessa forma, se a dificuldade é 1, corresponde a 600, que é 500 mais 100. A dificuldade 2 vale 700, ou 500 mais 2 vezes 100. Dificuldade menos 1 vale 400, 500 mais menos 100. E assim por diante. Tá? Então, quando o aluno ele tirou a nota numa prova, a nota 800, isso significa que a nota dele corresponde à média mais 3 vezes o desvio padrão, que é um desempenho consideravelmente bom. Tá? No gráfico aqui, o parâmetro de dificuldade 0,4 significa 540 pontos. Isso significa que um aluno que tenha esta aptidão de 540 vai ter 50% de chances de acertar esse item na prova. Como são 45 questões por prova, são 45 curvas,
e conforme os parâmetros vão mudando, as curvas elas têm inclinações diferentes, elas têm posicionamentos diferentes, tá? Elas se deslocam, né, nesse plano cartesiano, e cada uma delas com a sua característica própria. Tá? Muito bem. Vamos ver agora uma situação bastante interessante. O INEP planeja a prova, ele escolhe os itens numa escala, do mais fácil ao mais difícil, uma escala crescente. As questões estão posicionadas assim no caderno de provas? Não, não. Mas internamente o INEP sabe da questão mais fácil até a mais difícil, né? O que determina a posição desse item vai ser, em primeiro lugar, a dificuldade, mas também os outros dois parâmetros. Na régua, em geral, a questão está posicionada um pouquinho acima do parâmetro de dificuldade dela. Para o Enem, o INEP optou por colocar o posicionamento da questão onde há cerca de 65% de probabilidade de acerto. Por quê? Porque colocando neste ponto da régua, ele garante que a maior parte dos candidatos com aptidão nesse ponto terá acertado esse item. Né? Essa régua, gente, é fundamental. A gente não tinha acesso a ela, né? Mas ela é algo fundamental para compreender como é que o candidato se dá, como é que se dá o desempenho dele na prova. Então, eu vou voltar a abordar sobre isso em vários momentos agora, sobre a régua. O programa da TRI, ele vai estimar a aptidão de cada candidato, calculando a probabilidade dele acertar um dos itens e, nos que ele acertar, calcular a pontuação que ele vai obter. Mas ele vai estimar, isso significa, então, que não é uma medida certa, ela é mais ou menos correta? Não, não, não. Usa-se a palavra estimativa aqui, porque é um procedimento indireto. Você lembra que eu falei que a aptidão não é observável? Então, se ela não é observável, ela tem que ser estimada por alguma coisa que se observa. E o que se observa? As respostas que a pessoa vai ter. Né? Tá, certo. E o que vai fazer a pontuação dos acertos serem maiores ou menores? E aí a gente chega no ponto que é fundamental da TRI, ponto central, que é a coerência. Que é a coerência? É a correlação entre os acertos que a pessoa teve com a régua de itens daquela prova, mais fácil ou mais difícil. Ora, se as respostas dela têm uma correlação boa, ela tem boa coerência. Por quê? Porque se espera que o candidato acerte os itens que estão posicionados no início da régua, dentro da sua aptidão. Porque são os itens que ele tem maior probabilidade de acertar. Eles acertam, ele é bem pontuado. Tá? Agora, se ele pega os itens que estão além da habilidade dele, ele tem uma baixa probabilidade de acertar. Né? E se isso acontecer, ele vai ser pontuado, mas vai ter uma pontuação menor. Quanto mais distante da régua estiver a aptidão do candidato e a questão mais difícil acertada, a que está além da sua aptidão, ele vai ter uma menor pontuação. E a gente acaba desconstruindo um mito, né, que a nota do candidato depende das notas de outros candidatos. Não é verdade. O aluno vai alcançar a nota pelo desempenho dele, não tem vinculação com os outros. Vai ser comparar a probabilidade que ele tinha de acertar as questões e vai se atribuir a pontuação dele. Agora, se ele acertar uma questão que está muito distante da sua aptidão, digamos que a aptidão dele era 350 e ele acertou uma questão de aptidão 900, a pontuação que ele vai receber pode ser muito baixa. Em casos extremos, pode ser menor do que 0,1. E sendo menor que 0,1, não aparece, porque essa é a menor fração que é pontuada no Enem. Né? Eu já encontrei nos microdados um caso de um candidato que acertou 6 questões na prova
mas todas elas estavam no final da régua. Ou seja, eram das questões mais difíceis da prova. E a aptidão dele era muito baixa. No resultado, ele não recebeu nenhuma pontuação pelos acertos. E a nota dele foi igual ao patamar mínimo da prova. Né? Ora, mas então, se dois candidatos tiveram o mesmo acerto, aquele que acertar mais questões no início da régua dentro da sua aptidão vai ter maior pontuação. É esse slide aqui. Olha só que situação. É um caso que a coerência impactou tremendamente o resultado. Veja só. Esse caso é de 2019. Tá? Duas pessoas, dois candidatos, candidatas, ambos com 19 acertos de matemática. E a pessoa A, o candidato A, se a gente olhar no grupo das questões mais fáceis, das 15 questões de dificuldade mais baixa, está lá no início da régua, que em tese vão ser, né, em tese não, são as que exigem menores aptidões para resolver, das 15, essa pessoa acertou somente 5. Esse candidato A errou as 8 questões mais fáceis, as primeiras mais fáceis. Aí, nas dificuldade intermediária, acertou 7 e nos de dificuldade alta acertou mais 7. Coisa não aparenta lógica nenhuma. Né? Veja que ele acertou lá nas 5 últimas questões da dificuldade mais alta, ele acertou 3, mas ele não foi capaz de acertar as 8 mais fáceis. Já o candidato B, das 15 mais fáceis, ele acertou 14. E ainda acertou mais 5 questões intermediárias, nenhuma questão difícil. Claro que ambos podem ter tido os acertos casuais, o chute. Mas, no final, os acertos do candidato B são muito mais coerentes do que de A. Né? Extraordinariamente mais coerentes. A teve uma pontuação de 382 pontos, enquanto B teve 730,2. Como o B teve muito mais coerência, a resposta dele teve 348 pontos a mais do que o outro candidato. Isso é surpreendente. E só para lembrar, em 2019, a nota mínima de matemática, a partir da qual todos os candidatos começaram, foi 359. Se o candidato A obteve 382, isso significa que, apesar dele ter acertado 19 itens, ele conseguiu apenas 23 pontos. De 359 para 382, que é muito baixo. Então, não é o número de acertos somente que vai determinar, mas a coerência em que esses acertos representam. Tá? E, bom, vamos lá. Visto isso, a gente tem que falar um pouco mais sobre coerência, porque isso é uma coisa que impacta, que a gente tem que levar para o nosso aluno, tem que divulgar isso para que eles saibam que precisam da coerência. O IDEP, nos diversos materiais de divulgação que divulga sobre as notas do Enem, ele afirma categoricamente: a aquisição de conhecimento ocorre de forma cumulativa, de modo que as habilidades mais complexas requerem o domínio de habilidades mais simples. Eles têm vários esqueminhas que eles mostram, tem uma corrida de obstáculos, salto em altura. Olha, quem consegue saltar 1 metro tem que conseguir saltar 80 centímetros, tem que conseguir saltar 60 centímetros. Não é possível que a pessoa consiga saltar 1 metro e não consiga saltar 20 centímetros. Tá? É incoerente isso. E a gente vai falar de algumas dicas que a gente pode usar para melhorar a coerência que o professor pode apresentar em sala de aula para o aluno. Tá? Uma outra questão que não é bem compreendida pela maioria das pessoas é por que aquele aluno que não acertou nenhuma questão na prova do Enem, ele marcou o cartão de resposta, não acertou nenhuma e ele não tira 0. Bom, vamos lá. Se a gente faz uma prova, o aluno não acerta nenhuma questão da prova, né?
Não significa que ele não saiba nada da matéria, mas que ele não tem aptidão para resolver nada daquela prova que a gente fez. Se tivesse sido colocadas questões mais fáceis, esse aluno poderia ter acertado uma ou algumas questões. O Enem, ele faz uma seleção de itens que são capazes de avaliar a aptidão dos candidatos a partir de um determinado patamar. Então, se o aluno não acertar nada, não tem como saber qual é a aptidão dele. Olha, eu programei esse patamar daqui para frente. Né? Esse é o patamar pré-estabelecido como mínimo. Ele não acertou nada. Puxa vida, eu não sei qual é a aptidão dele. Né? É certo que a aptidão dele está aquém daquilo que foi inicialmente colocado como mínimo. Mas eu dar 0 para ele é injusto. O teste não foi capaz de verificar qual era a aptidão dele. O teste não conseguiu avaliá-lo. Então, se eu não consigo dizer qual é exatamente a aptidão dele, eu estabeleço aquele valor, patamar mínimo, como sendo a nota dele. Tá? Então, não vai ser 0. E agora, se o aluno não marcar nada, entregar o cartão em branco, aí ele recebe 0 sim, porque ele não participou da prova. Tá? A mesma justificativa a gente pode usar para o candidato que vai acertar todas as questões, por que ele não tira 1000? Né? Quando se elabora a prova, ela tem um patamar superior. Olha, estabeleci. O patamar superior, a nota máxima que essa prova consegue avaliar é tanto. Né? Então, eu não consigo avaliar candidatos que estejam acima deste patamar. Eu sei que esse é o limite máximo. E quem acerta todos os itens provavelmente vai ter uma aptidão mais alta do que esse patamar mais alto. Só que a prova não consegue determinar. Então, em função disso, a pessoa vai receber essa nota máxima que a prova consegue. Né? E já teve, inclusive, casos de nota máxima acima de 1000. Né? Foi em 2015, na prova de matemática, foi 1008,3 a nota máxima. Mas, em geral, não. Em geral, a nota máxima fica na casa de 900 em matemática. E na casa dos 800 nas outras provas. E a nota mínima fica, em geral, na casa dos 300 para todas elas. Tá? Tenho aqui as notas do Enem 2021, a mínima e a máxima. Tá? A gente pode perceber que, realmente, ó, na mínima, linguagens ficou um pouco abaixo de 300, mas na faixa de 300 as 4 provas. E a nota máxima na casa de 800 em humanas, natureza e linguagens, e na casa de 900 em matemática. Tá? E a mínima mais elevada, se você olhar aí, foi ciências humanas, né? 311,6. A menor foi linguagens, 295,2. Até uma nota bem baixa, essa mínima. Só tinha havido uma nota tão baixa, acho que em 2010, que acho que foi 295. Né? E a nota máxima de matemática, que é sempre a mais alta, foi 953,1. Então, está claro aí que não tem essa de 0 nem de 1000. Né? E outra coisa, do que dependem essas notas? Do grau de dificuldade da prova. Né? Se eu tiver mais questões fáceis, o patamar máximo vai cair. Né? E um número maior de questões difíceis vai elevar o mínimo. Então, o que vai determinar essas pontuações é a natureza da prova, não depende dos candidatos que a fizerem. Tá? E o que aconteceu esse ano, em 2021, que algumas questões o INEP não divulgou os parâmetros. Aparecia lá, né? Não permitiu a convergência do algoritmo de estimação da TRI. O que é isso? Na verdade, isso é uma coisa que sempre aconteceu, só que o INEP não divulgava. A primeira vez que ele fez isso foi em 2020, agora repetiu em 2021. É uma inovação muito boa, né? Mas a gente já tinha detectado que isso acontecia praticamente todos os anos. E não se divulgava. Ninguém ficava sabendo que a questão havia sido aplicada, mas ela não contou ponto para ninguém.
né? Por quê? Porque quando a questão ela é calibrada, ela é pré-testada para ser colocada na prova, eles chegam às estimativas dos parâmetros. Quando aplica, eventualmente pode ter uma desconformidade enorme com a calibragem. E a manutenção dessas questões acabaria no cálculo resultando valores injustos. Então, melhor é não contar ponto para ninguém. Ela não é anulada, ela tem gabarito, os dados dela estão corretos, mas como a aplicação dela mostrou desconformidades que são intransponíveis, ela não é contabilizada para ninguém. Tá? Nesse ano, foram 3 questões, né, descartadas, 2 de linguagens, uma de biologia e em ciências da natureza. Ainda teve mais uma questão que foi anulada, matemática, obviamente, não contou ponto para ninguém. E tá certo, mas como é que o aluno faz para saber como é que foi a coerência dele? Das questões que ele acertou, que ele errou, como elas estavam na régua dele? Qual era a régua dele? Então, o que estava dentro da aptidão e o que estava fora da aptidão dele? Né? O que ele devia ter acertado que ele não acertou? E isso é o central, né? Eu desenvolvi uma metodologia, há alguns anos atrás, para comparar as respostas do aluno com um padrão de acertos mais amplo. Era um método bem limitado, com os recursos que eu tinha, mas que funcionava. Só que era demasiadamente trabalhoso. Eu, né, na melhor das hipóteses, conseguia calcular de uns 5 a 10 alunos por dia. Pegava os dados, levava para casa à noite, calculava para apresentar para os alunos no dia seguinte, na época, como coordenador pedagógico. O pessoal da Estuda.com, uma plataforma que eu usava na escola como professor e como coordenador, numa visita que eles fizeram, viu que eu estava apresentando para o aluno, se interessaram, expliquei o que era, falei, não, isso é legal, e decidiram automatizar o processo todo. Além disso, incluir os cálculos parâmetros que eles tinham pelo algoritmo do próprio estudo. Então, não era mais uma coisa simples, elementar, era algo muito bem construído, né? E surgiu o raio-x do Enem, uma ferramenta que está disponível no site deles, que eu vou apresentar para vocês agora. É uma ferramenta com acesso liberado, não precisa ser assinante, tá? Não vai pagar nada. Então, você vai entrar, está aí a página do Estuda. Se você já tiver um cadastro, você vai lá em login. Se não, vai em criar conta, né? E aí você vai ter tudo, a régua, os parâmetros dos itens, as questões acertadas, erradas, comparação com a régua. Muito legal. Aqui, ó, você não tem... Vamos lá, criar conta. Você vai colocar criar conta e aparece essa página, você fica preocupado, não tem problema, vou ter que comprar um plano. Não. Você vai fazer um cadastro e criar uma conta, não precisa, né? Não vai ter custo algum, né? Então, você vai logar, vai aparecer, não precisa comprar, tá? Mas até eu sugiro para você que em outra oportunidade acessa, conheça estuda.com, que ela oferece, conhecer o banco de questões, as ferramentas para elaborar prova, elaborar simulado, diagramação, fazer lista de exercícios, é bem interessante. Mas nesse momento agora não, eu quero que vocês conheçam o raio-x. Então, lá no canto superior direito, onde aparece o ícone do seu perfil, vão aparecer algumas opções e eu quero lá no perfil que você clique em acessar como aluno. Tá? Opa! Ficou vazio esse slide, vou trocar depois. Então, aí você entrou, logou como aluno. Essa é a página do aluno, tá? O aluno, quando ele loga, ele vai direto para a página dele. O professor, ele pode transitar nas funcionalidades de professor, quando ele contrata, e nas de aluno, tá? Se você não contratar, você vai transitar nas funcionalidades de aluno que existem e estão disponíveis gratuitamente. Lá em cima, na barra azul, está lá, ó, SISU e Enem. Clicando nela, né, raio-x do Enem. Chegamos na ferramenta. Está bem escondida, né?
Eu brinco com a turma da estuda que os tesouros não ficam sobre a terra, eles têm que ficar escondidos. Mas é muito legal, você vai ver. Vai aparecer uma página e você vai colocar a consulta da nota do aluno. Aqui eu peguei um caso de um candidato, eu peguei aleatoriamente, tá? O que você precisa ter dele? Ó, estado onde ele fez, peguei um candidato de Minas Gerais. E as notas nas 5 provas têm que ser as notas precisas com as casas decimais, tá? Não precisa do código de inscrição, não precisa de dado pessoal, mas precisa das notas. Colocando as notas, né? Lançamos aí, vamos lá. Vai ter o resultado, o raio-x desse Enem, tá? Nesse Enem. Eu peguei aí um candidato de 2020, tá certo? Então, ele teve as notas, nota de redação 800, a média dele, média simples, foi de 687, tá? Então, vamos lá, o slide do resultado dele. Olha só, o raio-x dele. Lá em cima à esquerda aparece a posição desse aluno no ranking do município que ele fez a prova. Ele fez em Belo Horizonte. Aí tem a média simples, com peso 1 para todas as provas, e a nota de redação. Logo abaixo vão aparecer 4 abas, uma para cada prova do Enem. A de linguagem aparece aberta. Olha só, essa pessoa teve nota 582,3, com 21 acertos, 24 erros, e uma coerência de 89,47%. Gente, este dado você não vai encontrar em lugar nenhum. Só tem aqui no raio-x do Enem, na estuda.com, porque isso foi uma coisa que a gente criou. Para o aluno, para o professor, a gente diz, olha, você foi coerente, foi incoerente, foi mais coerente, foi menos coerente. Vamos criar um índice de coerência, né? 100% de coerência seria ele acertar exatamente as questões que se esperava que ele acertasse, né? Uma condição teórica. Então, a gente criou esse índice de coerência. O algoritmo, o programa vai verificar, pela aptidão do candidato, quais eram os itens que ele tinha alta probabilidade de acertar. E vai comparar com os acertos que ele efetivamente teve. É isso que é o bacana, né? Então, você olha ali, ó, logo abaixo desses dados da prova de linguagens, aparece a régua de itens. Essa régua mostra as questões da prova que essa pessoa fez. Essa pessoa fez a prova do tipo rosa. E elas estão ordenadas conforme a aptidão necessária para resolver, desde a questão mais fácil até a questão mais difícil. E, a partir da aptidão do candidato, já se marca em laranja as questões que o candidato, a candidata, tinha alta probabilidade de acertar. E, portanto, que se esperava que tivesse acertado. Tá? Veja aí, nesse caso, dessa pessoa, né, na linha de baixo, os acertos em verde e os erros em vermelho. Perceba que das questões laranja, as que se esperava que acertasse, essa pessoa errou 2 e acertou todas as demais. E ela ainda acertou mais algumas questões. No caso, essas 2 que ela errou, 15 e a 21, na prova rosa, elas estavam na régua dentro do intervalo de aptidão, naquilo que se esperava que acertasse, que tinha alta probabilidade de acerto. Então, é preciso trabalhar essas questões. O professor tem que chegar com esse aluno, olha, vamos verificar o que ficou deficiente aqui. Por que não houve o acerto? É uma falha de conteúdo, não sabe aquela matéria? Ou você tem que desenvolver a habilidade relacionada a essas questões, né? E ainda, na régua aí, olha só, se a gente olhar as primeiras questões que aparecem em vermelho, né, que aparecem aí, são as questões 26, 41, 17, 43, 45.
O aluno não acertou, mas elas estão naquela zona de desenvolvimento proximal do candidato, né? Aquilo que Vygotsky falava. É aquele estágio que o aluno tem como crescer rapidamente, proximamente. Então, a gente tem que desenvolver as habilidades associadas a essas questões, aprofundar o conhecimento do conteúdo dessas questões, porque são as primeiras que ele tem condição de crescer e já aumentar a sua aptidão, já melhorar seu desempenho. Obviamente que conseguindo melhorar a aptidão dele, a zona proximal dele se elastece, ela se alarga. E aí ele pode passar para outras atividades, outras questões. A gente não deve estimular o aluno às questões mais difíceis da prova. Por quê? Porque elas somente serão bem pontuadas para ele se a aptidão dele for muito alta e estiver alcançando essas questões, né? Então, esse cuidado, essa atenção, a gente tem que ter ao trabalhar com o aluno, né? Não precisa fazer a questão mais complicada. Mas, professor, como é que eu sei qual é a questão mais difícil? Não, você tentou resolver a questão e sentiu uma dificuldade além do normal, provavelmente essa questão está ou além da sua aptidão ou está no limite da sua aptidão. Então, começou a resolver, sentiu dificuldade, para a resolução e pula para a próxima questão. Ao final, sobrando tempo, havendo tempo, você volta naquela questão. É possível que você consiga acertar assim, mas quando a gente sente a dificuldade ao resolver, aí está um indicativo, que é pessoal. Para uma pessoa aquilo pode parecer mais difícil, para outros não. Por quê? Porque as pessoas têm aptidões diferentes, né? Então, para ajudar um aluno nesse caso particular aí, a gente tem que pegar primeiro os erros das questões que estavam na faixa de aptidão, dentro da régua, né? E temos que pegar as questões que estão logo em seguida, na zona de desenvolvimento proximal, para a gente conseguir um bom desempenho, que o aluno consiga crescer, né? Quando a gente pega as disciplinas, né, que estão vinculadas aos objetos de conhecimento de cada questão, pega as competências e habilidades, a gente consegue propor situações, questões personalizadas para cada aluno. Cada aluno a gente consegue atender em cima daquilo que ele precisa, né, para que ele consiga melhorar, consiga alcançar a pontuação necessária para o curso que ele deseja fazer. Os alunos que eu orientei usando a ferramenta conseguiram planejar de uma forma muito mais eficiente os estudos e conseguiram melhorar a sua aptidão, né? Então, é uma ferramenta excepcional, vale muito a pena que as pessoas a conheçam, tá? Era isso que eu tinha a apresentar hoje, espero que a minha explanação sobre a TRI tenha sido útil, é limitada, mas são dados, são informações que acabam sendo importantes quando passados para os alunos. Quero que essa ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês seja muito utilizada, né? Durante muitos anos, eu participei de um trabalho pedagógico lindo, a gente montou uma escola com um grupo fantástico de professores, e tinha uma frase que norteava o trabalho da gente, que era: não há vento favorável para o veleiro que não sabe o porto onde quer chegar. A preparação de uma pessoa para uma prova do Enem precisa saber onde estão os problemas para a gente decidir como enfrentar. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não consegue ir, né? O raio-x do Enem, eu tenho certeza que vai ajudar muito e que pode ser uma excepcional ferramenta no trabalho pedagógico. Tá bom? Um grande abraço. Estamos juntos, todos, pela melhoria da nossa educação.